Nós estamos aí meditando nessas semanas, essa é a quarta semana, sobre Adore Segunda-feira. Você está aqui já, pensando na musiquinha do Fantástico, já entrando em depressão, e a gente está entendendo o que a Bíblia fala sobre o nosso trabalho. Qual é a importância do nosso trabalho para Deus? Nós estamos fazendo uma reflexão bíblica. E a verdade, como nós já falamos nessas semanas, que não são as coisas em si mesmas que inquietam os homens, mas as opiniões que eles formam sobre essas coisas. E uma delas, que a gente tem a nossa opinião, é a questão do trabalho. Você tem ouvido sobre isso? Nós falamos, coisas como: se eu pego quem inventou o trabalho, se eu pego esse Adão, se eu pego esse camarada que inventou o trabalho. E nós aprendemos que, na verdade, Deus cria o trabalho. Ele cria o homem, coloca ele num jardim para cultivá-lo, e nós começamos a aprender nessas semanas que nós trabalhamos com Deus e para Deus, nós não trabalhamos para homens. Nós estamos ali, talvez debaixo da autoridade de pessoas, mas o nosso trabalho coopera para que Deus coloque ordem no caos que está aí ao redor, e todo o trabalho é importante. O trabalho é bênção. Você pode falar: o trabalho é bênção? Mas ele também é maldição, porque o pecado entrou na terra. Tem conflitos e tantas coisas que nós vimos nessa semana, sobre conflitos, obstáculos no ambiente de trabalho. E hoje eu quero, na verdade, meditar com você, analisar. Eu ia falar sobre relacionamentos mais profundamente, mas eu creio que se faz pertinente nós falarmos. Está aí no seu esboço. Alguém não pegou o esboço que a recepção vai levar para você? O esboço lá atrás. Cadê a recepção? Aí vai levar o esboço. O povo lá no fundo foram arrebatados. Fica com a mão levantada aí, a recepção vai levar até você. Esse esboço é para te ajudar a anotar a mensagem e durante a semana. De repente você quer falar para alguém: o que está falando lá na igreja? Pode ir no YouTube, que está todas as mensagens lá, mas tem gente que não tem acesso à internet. Eu quero falar sobre isso, vivendo em integridade no trabalho. Vamos falar vivendo em integridade no trabalho? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel, profeta Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler de 1 até o versículo 16. Daniel, capítulo 6, de 1 até o versículo 16. Eu sei que eu pedi para você se assentar, e a gente fala vivo morto, você vai ficar alguns minutos assentados. Então, em reverência à palavra de Deus, quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos ler esse texto antes de ouvir o que Deus tem para nós sobre esse assunto de viver em integridade no trabalho. Você achou? Diga amém. Amém. Divide a palavra com alguém, você vai acompanhar esse texto que fala sobre Daniel na cova dos leões. Diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. Colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto, assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes por dia.
Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, ele fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Versículo 23, você que está com a Bíblia aberta, diz assim: o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Amém? Ora mais uma vez pedindo para Jesus falar com você. E vai orando, e eu creio que às vezes a gente vem para o ambiente de culto fechado, amarrado, com tanta luta, com a mente em outro lugar, com tanta ansiedade, e há muita coisa espiritual, muitas preocupações, mas o que Deus quer ouvir é uma oração que diz: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu não quero ir embora para casa de qualquer maneira, fala comigo, Senhor, muda a minha vida. Eu vim para esse lugar não é para perder tempo, eu vim para ser tocado pelo Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor, a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra do Senhor é poder, que mude a nossa vida, que mude a nossa mente, que traga mudança, restauração, e ajude o teu povo a fazer a tua vontade. Por isso, ó Pai, repreende todo desassossego, toda perturbação espiritual, glorifica o teu nome, edifica a tua igreja e nos ajuda, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Houve uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com 1.500 empresários, CEOs, são os maiores líderes das empresas, os diretores executivos do mais alto escalão na América. Uma grande empresa de gerenciamento fez uma pesquisa e a pergunta principal era a seguinte: quando você busca alguém para contratação na sua empresa, quais são os valores, quais são as características, o que é que você mais procura naquelas pessoas que você quer contratar? Quais são as características principais quando você quer confiar em alguém, investir em alguém, contratar e colocar alguém numa posição de crucial? E você sabe qual foi a palavra principal? Você sabe qual foi a característica esmagadoramente, com 75%? Foi essa que vai aparecer aí, está no seu esboço: integridade. Pasme, no meio corporativo, mesmo lá fora, o mundo mudou. Talvez você diga: mas pastor, eu estou vendo que o mundo não tem mais valores, não há mais certo e errado. Mas mesmo lá fora, no mundo que há talvez um mercado financeiro, um mercado de trabalho onde impera a lei do cão da existência humana, onde o maior vai devorando o menor, aquilo que foi falado, aqueles empreendedores disseram: o que nós procuramos é integridade. Nós queremos os picaretas fora daqui. É óbvio que há muitas coisas escusas, mas quando eles procuram, quando eles observam, o que o mundo está querendo é integridade. Sabe o que está dizendo? Que não importa. É óbvio que nós vimos na semana passada algumas características, mas não importa a sua lábia, a sua competência, a sua qualidade, o seu quociente emocional, a sua habilidade de se relacionar, a sua empregabilidade, mas o principal que o mundo quer é um coração de integridade. Homens e mulheres que sejam íntegros, inteiros, pessoas, porque a verdade é que integridade diz respeito àquilo que é verdadeiro, aquilo que é digno de confiança. O mundo está dizendo: eu quero gente de integridade. O mundo está procurando, mas nós estamos no meio de uma crise, não é verdade? De integridade. Nós não sabemos mais o que é certo e o que é errado, tudo é relativo. Nós falamos: tem nada a ver, pastor, tem nada a ver. Até que eu queria fazer isso, mas todo mundo faz. Todo mundo faz dessa maneira, todo mundo faz. Não é bem assim. Nós começamos a chamar a luz de trevas, as trevas de luz, o amargo de doce. Nós estamos numa crise de integridade. Eu quero mostrar um vídeo para você, uma reportagem da Rede Globo, que mostra como é que uma pessoa lidou com essa questão da integridade. Eu queria que você prestasse atenção. O que você faria se achasse muito, mas muito dinheiro? Foi o que aconteceu com um motorista de ônibus em Nova Friburgo, na região serrana. Ele encontrou um pacote com 74 mil reais esquecido numa poltrona. No início do ano, esse motorista perdeu a casa nas chuvas que atingiram a região serrana. Mas sabe o que ele fez? Deu um belo exemplo de honestidade. Era a primeira viagem do dia. O ônibus saiu de Nova Friburgo, na região serrana, para o Rio de Janeiro. Na chegada, a surpresa. Durante a revista de rotina, o motorista encontrou um pacote esquecido perto da janela. Cheguei aqui, achei um celular, entendeu? E conferi que no cantinho tinha um pacote enrolado com um papel. Normal, um papel tipo de pão, entendeu? Aqueles bem rústicos, um barbante. Aí tirei, botei em cima da poltrona e verifiquei que era dinheiro, mas muito dinheiro. Muito. Peguei o dinheiro,
Desci do carro, falei, meu Deus, o que eu faço? Porque é tentador, né? A poltrona era de número 13, mas a aparente história de azar se transformou num exemplo de caráter. O motorista decidiu devolver o dinheiro. De volta à rodoviária, reencontrou o dono e entregou o pacote. Dei o desembarque, passei, ia ao toalete, cheguei aqui e avistei o senhor chorando. Perguntei, né? Me interessei em perguntar por que ele estava chorando. Ele disse que tinha perdido um documento no centro do Rio, no Largo da Carioca. Aí eu falei, que documento foi esse, senhor? Ele falou, nossa, perdi meu documento, meu celular. E tudo que ele tinha perdido estava comigo dentro do ônibus, entendeu? E eu perguntei, ele disse, pô, seu celular é esse aqui? Ele já entrou em desespero. Acho que já imaginou que eu devia estar com o dinheiro dele. Aí eu chamei ele num canto e fiz a devolução. Constatei a passagem, entendeu? A identidade dele, confirmou tudo direitinho com o nome e fiz a devolução. O passageiro era um idoso agricultor que mora na zona rural da cidade. O dinheiro, mais de R$74 mil, era o valor do carro que ele usava para estudar a produção e precisou vender para pagar o tratamento de saúde da filha adolescente. Quando recuperou o pacote, chegou a oferecer uma recompensa de R$2 mil ao motorista, que recusou a ajuda. Joilson perdeu a casa na tragédia provocada pela chuva em janeiro. Mora de favor com parentes e, mesmo com tantas dificuldades, decidiu fazer a diferença. Dê de César o que é de César, dê de Deus o que é de Deus. É bom a gente usufruir do que é nosso. Do que é nosso, cara. Do que não é nosso, acho que tem que ser devolvido, entendeu? E tinha que ser assim. A história se transformou em motivo de orgulho para os companheiros de trabalho. Eu acho que ele provou que ele é um rapaz de caráter e tem personalidade. Fiz o que tinha que era certo. Eu devolver, a primeira coisa que tem é você poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Se todo mundo fosse igual ao Joilson, hein? Que maravilha que seria a vida. O dono do dinheiro pediu para não ser identificado. O que é que você faria numa situação como essa? Talvez não agiria como o Joilson, talvez aqui que tem R$2 mil, R$1.000 para quem tem 74 mil, mas isso é exemplo de integridade. A Bíblia fala que a característica básica para os relacionamentos é a integridade. É isso que as mulheres mais procuram no homem, porque é isso que mantém um casamento. A destruição da família tem a ver com a falta de integridade, a destruição dos relacionamentos. Nos relacionamentos nós queremos integridade, mas afinal de contas, pastor, o que é esse negócio de integridade? O que é essa palavra que vai aparecer aqui, que é do latim integritas, que quer dizer inteireza física, moral, retidão, inteiro, completo, perfeito, sem duas divisões, sem duplicidade, sem máscaras. Isso é chave no reino de Deus, é a qualidade de ser autêntico, sincero, transparente, sinceridade. É a palavra sinceridade, quer dizer sinecera. Se você conhece a história, o Charles Wallace conta que os artesãos do mármore da antiga Roma, eles faziam as suas esculturas para vender, mas acidentalmente aconteceu alguns talhos. Eles não poderiam vender aquelas esculturas como originais ou como perfeitas. Eles pegavam pedaços de cera da mesma cor e colocavam ali. Mas durante muito tempo aquilo se desfazia, se descolava, e outros escultores, todavia, desejando vender as suas obras com honestidade, com integridade, eles anunciavam assim: as obras são sine cera, sem cera, sinceridade. Será que a sua vida é sem cera, sem máscaras? E eu creio que a Bíblia valoriza isso, porque Deus está chamando você aqui, você que nos visita, você que é da igreja, para colocar um teste no seu coração, testar o seu coração, avaliar a saúde do seu coração, a saúde da sua vida, como é que está, porque a Bíblia vai falando muita coisa sobre essa área da integridade que vai aparecer na tela. Provérbios 10, 9 diz que quem anda com integridade anda com insegurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. A Bíblia diz também em Provérbios 10, 29 que o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. A Bíblia continua dizendo em Provérbios 28, 18: quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Não há como. Talvez você olha, todo mundo faz, de repente, não sei se você observa, às vezes outro alguém que parece ter muito sucesso e de repente cai no escândalo. Não é de repente, é um processo de erosão na alma. Em 1 Crônicas 29, 17, a oração de Davi, ele diz: sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente com a integridade de coração, e agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Porque a verdade é que Deus está colocando um teste no seu coração, porque a integridade significa que é gente que você pode confiar.
Será que você é uma pessoa confiável? É isso que agrada a Deus. Integridade, ser inteiro, sem máscaras na presença dele, diante dos homens, diante dos outros. E eu creio que esse Daniel que nós vemos é um homem de integridade. Um exemplo: Daniel foi um político da alta patente, era alguém que tinha uma grande responsabilidade. O texto vai falando que ele foi colocado como um dos 3 do reino aqui dos Medos e dos Persas, que era a grande nação da época. Era uma alta responsabilidade, e ele poderia naquela época lesar o rei. Eles eram colocados para preservar que o rei não sofresse dano, mas naquela época não tinha Skype, não tinha MSN, não tinha Facebook, não tinha avião, não tinha iPhone, não tinha nada disso. Mas a Bíblia diz no versículo 4, versículo 3, que ele se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, pelo seu espírito excelente. Por isso, o trabalho é uma descrição reveladora do nosso caráter. Amém? Repita isso comigo, você pode preencher aí. Vamos falar isso? O trabalho do nosso caráter. É lá que você mostra quem você é. É lá que nós observamos quem somos. Caráter diz respeito sobre quem é você quando ninguém está olhando. Ou como diz o D.L. Moody, caráter é quem é você no escuro. Caráter é você quando ninguém está observando. E o trabalho de Daniel também, o trabalho de Daniel nos mostra uma outra coisa, que o trabalho é uma descrição reveladora da nossa eficiência. Porque eficiência não é provada quando os homens estão olhando, quando os supervisores estão olhando, mas quando ninguém está olhando. Mas os olhos de Deus estão passando por toda a terra buscando alguém que seja fiel. E é tão interessante esse texto, versículo 3, que você observa na sua Bíblia, diz que então mesmo Daniel sobrepujou. Você pode falar sobrepujou? Ele sobrepujou, não pisando na cabeça, passando para trás as pessoas, indo lá, talvez com o patrão, buscar uma oportunidade, mas não, sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito diferente, nele havia um espírito excelente, nele havia uma atitude diferente, grandes qualidades da palavra de Deus. Tanto que eu creio que devido à integridade de Daniel, Deus achou por bem tocar o coração de Dário e promover o profeta. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que e o rei pensava em constituí-lo sobre o reino. Você acha que isso veio da cabeça dele? Foi do diabo, foi do capeta, foi o Daniel que foi lá fazer um concurso. Deus o promove, Deus o levanta por causa da sua integridade. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarde os seus pensamentos. Nós queremos ver o que é que Deus quer da gente, todos nós. É um teste. Esse é um tempo de você fazer uma cirurgia espiritual, e tudo que eu for falando, você pedir: Deus, sonda-me, Deus, eu sou assim. E a pergunta que eu quero colocar, e nós vamos avaliar, é essa aqui: quais são as características de alguém que é íntegro? O mundo vai dizer que essas características não valem, não prestam, é para bobo. Mas nós queremos entender o que Deus quer de nós. E a primeira característica de integridade, de gente que é íntegra, de gente de caráter, de pessoas que são bem-sucedidas, e vimos que isso é uma característica essencial no trabalho, é essa: honestidade. Você pode falar honestidade? É gente que talvez aqui foi pego no ambiente de trabalho com desonestidade. E desonestidade não é só pegar aquilo que não é nosso, porque há muitas pessoas que não têm coragem de pegar uma caneta, mas nós somos desonestos quando nós roubamos o tempo de trabalho. Quando você é alguém que pega aquele atestado, e você pede um atestado para ficar 2 dias em casa, mas a verdade é que você não precisava, e não é verdadeiro, é mentira, isso se chama desonestidade. Isso tem a ver com caráter. Gente que diz, de vez ou outra eu aconselho pessoas e mulheres que dizem assim: pastor, eu não confio mais nele, eu não amo mais porque eu não confio, eu perdi a confiança. Ele não é honesto. Quando ele fala uma coisa, não quer dizer isso. Ela não é honesta, o meu pai não é honesto, o meu líder não é honesto, porque ele fala uma coisa quer dizer outra. Essa é a primeira coisa. Honestidade no sentido da verdade. Será que você é honesto? Será que o seu quilo tem 1000 gramas? O seu litro tem 1000 ml? Será que é isso? Há uma balança, porque a integridade é você quando ninguém está olhando. Quando você age lá no seu trabalho, com a sua esposa, diante de Deus, e isso só pode ser gerado por nós através do temor de Deus. Se você teme a Deus, honestidade é algo que você vai começar a dizer: Deus, eu preciso do toque do Senhor. Se você não teme a Deus, não é possível, porque você não está nem aí. Porque é o temor de Deus que vai gerando isso no nome de Jesus. Você precisa dizer: Deus, eu preciso da tua ajuda nessa noite. Eu preciso do Espírito Santo, eu quero agradar ao Senhor. E é interessante que esse Daniel, se você está com a sua Bíblia aberta, vai dizendo que diante disso, supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não
puderam achar nele falta alguma, porque ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Honestidade. Alguns de nós nunca levamos nada de ninguém, mas honestidade é com Deus, diante de si, é honesto consigo mesmo, com os outros, porque honestidade tem a ver com uma conta que você constrói. E aí, esposas, por que é que você confia no seu marido? Porque ele foi construindo isso no período do namoro, e diz, olha, eu não posso confiar nela. Você confia em pessoas porque é uma conta, um crédito que é colocado. E na vida desse Daniel não tinha separação. Ele não era uma coisa em casa e outra coisa no trabalho, uma coisa na igreja e outra coisa no ambiente de trabalho. Ele não usava máscaras, não havia duplicidade. E isso tem a ver com uma pergunta que está aí nos seus bolsos. Sabe o que isso tem a ver? Por que fazemos o que fazemos? Motivação. Motivação. Então você diz, olha, eu sou honesto. Será que você canta, você está adorando a Deus? O momento que a gente mais mente é quando cantamos aí. Minha vida a ti, Senhor. Mentira. Mentira. Rendido aqui estou, e está cobiçando a mulher do próximo, está com ódio no coração. A gente mente. Honestidade tem a ver com a motivação. Motivação. Honestidade no trabalho. Eu conto essa história uma série de vezes, que muitas pessoas aqui é gente que tira cópia no trabalho. Não tem problema, às vezes o filho aparece com uma coisa na escola, você dá aquele sabão nele, porque ele roubou uma borracha, pegou uma borracha, e você fala, filho, por que você pegou isso? Eu já não falei que eu pego no trabalho? Nós vamos pegando, nós vamos analisando. Não tem problema, pastor. Eu li sobre uma mulher, eu já falei isso várias vezes, que saía de uma mercearia e parecia grávida. O gerente suspeitou dela e a deteve, e de repente ela deu à luz meio quilo de manteiga, uma torradeira, um frasco de mel, um sabonete, 2 tubos de pastas de dentes e várias barras de doces. O quanto que nós somos honestos e dignos de confiança. Será que no seu ambiente de trabalho você é alguém irrepreensível, onde as pessoas olham e dizem, ó, nós podemos confiar nele, ó, tem dinheiro nesse caixa e eu posso deixar ele. Ele é alguém honesto, ele tem integridade, ele já provou no tempo. Essa é uma característica. Ó, uma imagem do político, e a gente vê isso, que nós estamos acreditando da questão da política, esse camarada dizendo, ó, não perca a esperança, eu juro, entre nós ainda existem políticos honestos. Será que é honestidade? Segunda característica que tem a ver com integridade de coração é convicções fortes. Você pode repetir: convicções fortes? E sabe o que significa? Para resumir tudo isso, eu poderia terminar a palavra que integridade e convicção tem a ver em pagar o preço necessário para fazer o que é certo. Aquele que é íntegro, aquele que é alguém que vive uma vida de integridade, de caráter, de coerência diante de Deus, ele paga o preço que é necessário, seja ele qual for, para fazer aquilo que é certo. Será que você paga o preço para fazer o que é certo? Porque Daniel era alguém que estava preparado para fazer a coisa certa. O texto diz que aqueles homens tentaram pegar o Daniel no trabalho dele e não acharam nada. Falaram: talvez nós vamos achar na lei do Deus dele. E eles inventam, eles colocam, eles persuadem ali o rei Dário a levantar um edito real de que qualquer pessoa que se dobrasse diante de qualquer Deus que não fosse o rei, seriam lançados na cova dos leões. E sabe o que acontece? Esse Daniel é alguém que continua fazendo o que ele fazia. A Bíblia diz no versículo 10 que ele continua orando, ele continua buscando a Deus. Mas como é que você agiria? Talvez você ia fazer: pastor, ser jogado na cova dos leões, ser mandado embora. Eu minto mesmo, meu patrão mandou mentir, eu minto que eu vou perder o emprego. Não posso, eu não posso. Integridade. Ele é alguém que se prostra, ele é lançado na cova dos leões, porque ele tinha convicções. E eu quero perguntar: o quanto o seu coração está firmado na palavra de Deus? Será que você conhece esse livro? Você conhece essa palavra? Porque é um grande desafio, meus irmãos. Convicção forte tem a ver com a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Muita gente vai, Maria vai com as outras. O vento sopra para lá, está todo mundo indo para lá. O que acontece? Nós vamos também. Na minha escola todo mundo faz, eu faço também. A minha turma faz isso, eu faço também. Porque não estão firmados na palavra de Deus. A minha oração tem sido: Deus, guarda a minha integridade, guarda o meu coração, porque a verdade, integridade é impopular. Você pode dizer: integridade é impopular? Entre integridade e impopularidade eu fico com a primeira, porque integridade é impopular. Esse vídeo que você viu aqui do Joilson não deveria nem passar na televisão, que essa deveria ser a postura de todos os cidadãos, mas principalmente daqueles que se chamam pelo nome de Jesus. Você pode dizer amém?
Agora a questão é que nós vivemos uma cultura do jeitinho, a gente dá um jeito. Será que você está preparado com as suas convicções de pagar o preço e talvez ser punido? Porque o que me choca nesse texto da palavra de Deus é que existe alguém que faz o que é certo, ele é íntegro, ele anda com Deus e ele é lançado na cova dos leões. Ele é punido, ele é alguém que faz o que é certo e é punido. Mas integridade tem a ver com isso. É muito fácil a gente continuar íntegro quando nós somos promovidos. Há 2 testes para ver a sua integridade e o seu caráter. Você é testado em 2 áreas. O primeiro é a adversidade, é a hora do problema, é a hora da falta, é a hora da dificuldade, é a hora da crise, que você mostra quem é você. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado aí, quem é você? Não vai falar o nome dele, né? Você é essa pessoa. Na hora da crise, a adversidade é um teste, mas eu creio que o maior deles não é a adversidade, mas é a prosperidade. É quando você tem sucesso no trabalho, quando você tem sucesso na vida financeira, quando você tem sucesso no ministério, e há uma inversão de valores, porque sempre houve mentirosos, ladrões, falsários. O problema moderno é que muitos deles não acham que são ladrões, mentirosos e falsários, até nas igrejas, até no trabalho. E eu quero dizer para você que quando nós nos deparamos com a adversidade, nós começamos a entender o quanto nós somos filhos. Amém? O quanto você anda com Deus, o quanto você tem convicções. Daniel era alguém que nós vimos no versículo 3 lá, que eu vou voltar, que ele se destacou pelo quê? Pelo seu espírito. Seu espírito? Mas tem um monte de crente que tem um espírito igual, um espírito de mediocridade. Ele faz o que todo mundo faz. A maioria vai para cá, ele vai para cá, porque ele tem medo da impopularidade. Mas o espírito excelente diz respeito a uma atitude positiva. Você tem uma atitude positiva no seu trabalho, você tem uma atitude positiva para com a vida, porque em outras palavras, 90% tem a ver com a nossa atitude diante dos 10% das dificuldades. Ou seja, sucesso, 10% são coisas ruins que vão acontecer para você, mas 90% é a sua atitude diante dessas coisas, diante das dificuldades, porque a atitude que você vai escolher vai te destacar ou te rebaixar. Convicções fortes. Você pode falar convicções fortes? Uma terceira coisa que tem a ver com caráter é coerência. Diga coerência. Coerência é isso aqui: aquilo que você fala é aquilo que você vive, aquilo que você diz é aquilo que você é. Como é que você está como crente aqui nesse auditório? Como religioso, você está aqui, eu conheço a Deus, o brasileiro é assim, eu sou filho de Deus. Como é que você está diante de Deus? Tem que ter coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Aquilo que eu falo tem que ser aquilo que eu faço. Quando há incoerência, isso é falta de integridade. Porque muitos de nós somos assim: está todo mundo vendo, eu faço de um jeito, pararam de ver, eu acho de uma outra maneira. Quando a minha esposa está lá na sala e eu estou no notebook, o site que eu acesso é um, quando ela sai, o site é outro. A maneira que eu lido com o dinheiro, que eu trato as pessoas, tem que ser a mesma coisa, porque a incoerência é o cerne do mau caráter, a coerência é o cerne do íntegro. Ele tinha atitude. Tem testes que nós precisamos passar, tem testes que nós precisamos ser aprovados. Tem uma história muito interessante. Certa vez um jovem foi a um homem sábio pedir conselhos. O homem sábio disse que queria saber só de uma coisa com ele, e falou assim, ele propôs uma situação imaginária, que pode ser para você também, você vai se analisando se isso fosse para você. O mestre e o sábio disse: imagine que você nunca seria pego e ninguém seria machucado, ninguém perderia nada, se estas circunstâncias fossem garantidas, você mentiria por 20 mil reais? O jovem pensou um pouco e respondeu: sim, por 20 mil reais, se ninguém soubesse e ninguém fosse machucado, eu mentiria. O sábio balançou a cabeça e disse: eu tenho outra pergunta, você mentiria por 10 centavos? Furioso, o jovem indagou: que tipo de pessoa você acha que eu sou? O sábio respondeu: eu já sei que tipo de pessoa você é, eu só estou tentando estabelecer o seu preço. Qual que é o seu preço? Qual é o preço da sua integridade? Qual é o preço da sua integridade? Tem muita gente que é íntegro até aqui. E coerência fala de 3 testes. Primeiro, o teste da fachada. Você pode falar o teste da fachada? O teste da fachada, esse aqui é o cemitério de Forest Lawn, lá onde foi enterrado Michael Jackson, você deve lembrar. E é um cemitério maravilhoso, pelo menos eu, pela TV, eu não conheço lá pessoalmente. Dá até para você fazer devocional lá, passear com a namorada, colocar no Instagram, etc e tal. Então, mas é um cemitério, uma fachada. Se você pudesse abrir aquele sepulcro, há ossos, há pessoas que estão em deterioração. E o teste da fachada diz o seguinte: o que eu sou por fora, eu sou por dentro. O que você é aí fora, sorrindo, mostrando essa pessoa maravilhosa de sucesso, você é por dentro.
Será que há duplicidade? Porque às vezes é como essa fachada, é horrível. Você está morrendo de depressão, ninguém sabe quem é você, duplicidade, você vive uma vida de mentira. Quem é você? A coerência tem a ver com esse teste da fachada. Um outro teste é o teste do BBB, do Big Brother, que é a câmera escondida. Eu espero que você não assista essa porcaria no nome de Jesus, amém? Que é um lixo a céu aberto de prostituição na sua casa e está todos os crentes lá. Mas é o teste da câmera escondida. A Bíblia diz que Daniel, você está com a Bíblia aberta, vai falando que diante disso, eles procuraram motivos para acusar Daniel, vasculharam a vida dele, administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, porque ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Versículo 5. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Você que está aqui, será que você passa pelo teste da câmera escondida? Se tivesse uma câmera lá, quando você está acessando a internet, você passaria no teste. Uma câmera no seu trabalho existe, os olhos do Senhor passam por toda a terra. O terceiro teste, que tem a ver com a coerência, é o teste das conversas, você anota aí, privada. Conversas privadas. Sabe o que é conversa privada? É aquilo, o que você falou mesmo? Eu não falei isso não foi isso que eu falei. Não, foi, eu tenho certeza, não foi. Você não falou que ia fazer tal coisa? Não lembro. Eu não lembro que eu tinha falado isso. Nós não temos coragem, muitas vezes, de falar a verdade uns para com os outros. Nós somos uma igreja de células. Você pode falar, somos uma igreja de células? Somos uma igreja de células. Mas tem um monte de mentira aqui. Mentira na nossa vida, porque a gente sabe que o irmão está agindo errado para conosco, um para com os outros, e nós não temos coragem de falar a verdade. A gente faz fofoca, a gente liga, fala, você viu ele? Você viu ela? Você viu? Vou falar com o líder. Nós fofocamos, nós somos desleais, e quando nós fofocamos e falamos mal das pessoas, isso fala muito a respeito do nosso caráter. Quando nós denegrimos pessoas, comentamos na nossa casa, você não está falando delas, você está falando de você mesmo. Você é fiel? Será que você é coerente? Esse é o teste. Será que você pode ser pego? Tem um camarada aqui que a luz acendeu e eles foram pegos na boca da botija. Veja só. Um clique. Foram pegos definitivamente, etc e tal. Quarto, sabe qual que é o quarto para a gente caminhar? Que tem a ver com caráter, é uma característica, confiabilidade. Você pode repetir confiabilidade? Provérbios 25:19 vai falando que, olha, terrível é a confiança no hipócrita. É como alguém que se escolhe em alguém que está com o pé quebrado. É gente que você não pode confiar. É gente que diz eu vou, mas não vai. Gente que diz vou fazer, mas não faz. Você é alguém confiável? Porque confiabilidade tem a ver com a verdade. Você é alguém que honra seu compromisso? Ou você é alguém que fala, pode esperar eu lá na célula, hein? E aí o cara não vai. Pode esperar eu na oração, hein? Ele não aparece. Aí você encontra ele, o que aconteceu? Não, porque, sabe... Mentira. Você enganou o líder, enganou o pastor, enganou o patrão, enganou a esposa, mas você me engana nem a você mesmo. Talvez você até se engane, mas você me engana a um Deus que conhece o seu coração, um Deus que sonda. Gente, será que você é alguém que quando fala que vai mesmo? A Bíblia diz que Daniel se destacou tanto pela sua fidelidade no trabalho, ele era fiel. Quantos crentes aqui são fiel no trabalho? É gente que enrola quando o patrão não está por perto. Vai rolando, não vai rolando. Vai rolando. O patrão chega e ele trabalha, vamos lá. Aí ele até sua, fala, patrão, meu Deus, sabe? Sou um cara dedicado a essa empresa. É gente que não se pode confiar na palavra. Gente que quando chega atrasado, ele já combinou com alguém para bater o cartão no ponto. Quando passa a lista de chamada na faculdade, já tem alguém que fala, presente, que preenche para ele. Gente que vai no caminho da maioria porque tem medo de ser exposto, tem medo de ser chacota. Alguns até furtam algumas coisas, mas Daniel foi exemplo de integridade. Não havia vício, não havia culpa na vida dele, mas a palavra é, nós mentimos, nós não somos confiáveis quando o seu sim não é sim, o seu não é não. Você diz que é sim, mas não é sim. Homens de palavra, a palavra de Deus vai dizendo que caráter tem a ver com palavra. Você pode dizer amém? Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 5,37. Eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos. Seja porém você viu como sério é? O que passa disso é de procedência de Satanás. Manda dizer que eu não estou,
Muita gente é assim, fala que eu não vou, fala que eu não estou. Um dia desses eu liguei para alguém da igreja e eu ouvi lá no fundo, pastor, aí pode passar. Você está entendendo? Nós fazemos isso, igual aquela historiazinha de que um vendedor bateu e a mãe falou lá dentro, fala que eu estou na banheira. E a menina era uma criança, fala a verdade. E ela olhou e falou assim, olha, nós não temos banheira, mas minha mãe mandou falar que está nela. Nós fazemos isso todo dia. Nós fazemos, quando eu digo que eu vou fazer uma coisa e eu não faço, eu digo para a esposa, conte comigo, e não dá para contar. Por isso é algo que tem a ver com confiabilidade. Você é confiável, você é alguém que fala a verdade sempre, com amor, você é íntegro, digno de confiança. Conta-se a história de um homem do passado chamado Filoxeno, que ele era assim sincero e extremo, verdadeiro, ao ponto de ao ser chamado para julgar a arte poética de Dionísio. O Dionísio se achava um grande poeta na época, se achava o bambambam, ele era o maioral na época, e aí ele julgou aquela obra do Dionísio e falou assim, é bem fraquinha, de má qualidade. Esse Dionísio era o maioral, mandou ele para a prisão, vai para a cadeia. Passado algum tempo, Dionísio compôs uma outra poesia que julgou ser muito boa, ele falou, essa é muito boa, e ele, como senhor de si, ele mandou buscar o Filoxeno na prisão para julgar a poesia. O Filoxeno ouviu a poesia, analisou a poesia, depois de ouvir, serenamente falou aos carcereiros, me mande de volta para a prisão. Ele era sincero, verdadeiro, ele ia falar que não prestava. Será que você é coerente? A quinta e penúltima, sabe qual que é uma característica? Transparência. Quem é você que está aqui no auditório? Quem é você? Será que você é alguém sem máscaras? Isso significa, na vida de Daniel, não tinha nada escondido, não tinha nada oculto, ele não tinha nenhum esqueleto no armário, a verdade na palavra. Sabe o que quer dizer transparência? E mostrar as suas verdades e os seus erros. É gente que não fica andando com um salto alto espiritual, dando de espiritual, batendo no peito e falando, eu sou cheio do Espírito Santo, aleluia. E aí alguém diz, como é que está, meu irmão, na célula? Glória a Deus, eu estou bem. Mentira, não é transparente. Porque gente transparente é gente que assume que tem dificuldades, que mostra defeitos, que presta contas e diz, eu estou em construção, eu dependo de Deus. Essa igreja é proibida entrar de pessoas perfeitas, porque eu também tenho falhado, eu falho, eu tenho áreas de pecado, eu preciso de ajuda. É aberto em mostrar que está no processo. A coisa mais terrível que tem é nós começamos a crescer com Deus e de repente nós começamos a achar que nós somos perfeitos. E aí quando caímos, nós vamos embora, porque nós não admitimos para nós, como é que eu pude cometer esse pecado? Como é que eu pude ser dessa maneira? Por isso transparência é prestação de contas. Não existe integridade sem prestação de contas. Você pode repetir comigo, não existe integridade. Não existe integridade. Sem prestação de contas. Sem prestação de contas. Por isso que somos uma igreja de células. Você quer manter o caráter e a integridade para que Deus abençoe a sua vida? Você precisa prestar contas. Não ande sozinho. E eu faço algumas perguntas. Se você tivesse a plena certeza de que jamais seria descoberto se usasse de meios errados para conseguir dinheiro, traísse seu cônjuge ou namorado, mentisse para salvar a pele, não pagasse suas dívidas, colasse no teste da escola, qual que seria a sua atitude? Qual seria? Essa atitude vai revelar o grau da sua integridade. Integridade tem a ver com o caráter de ser inteiro. Deus honra a integridade. Em último lugar, que eu creio que é uma característica de Daniel, uma característica de quem é íntegro, um caminhar constante com Deus. Você pode dizer um caminhar constante com Deus? Esse Daniel, irmãos, quantos são ocupados aqui? Levanta a mão, quem é bem ocupado? Tem um amigo meu que uma vez, ele é ocupado, mas a filha dele falou na frente de todo mundo, meu pai só dorme. Ele falou, filha, você quebra eu desse jeito. Todo mundo tem uma vida corrida. Esse Daniel era mais ocupado que eu e você. Aí como pastor, não tinha, eu já falei, iPhone, não tinha Facebook, não tinha avião, não tinha ponte aérea, não tinha nada disso. Mas a Bíblia diz no versículo 10, olha aqui para mim, que quando Daniel soube que o decreto havia sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Você pode dizer, fez o que costumava fazer? 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Ainda com toda a ocupação dele, ele encontrava tempo para se encontrar com o seu Deus
todos os dias. Ele encontrava tempo para buscar a presença de Deus, e é por isso, olha aqui para mim, você está entendendo o contexto, ele seria jogado na cova dos leões. Naquela época era uma prática muito comum, no Império Antigo, de qualquer punição, as pessoas eram devoradas por leões, muitos leões, e ele no versículo 10, ele não se apavora, a alma dele não entra em pânico, ele faz o que ele costumava fazer, porque ele era um homem de oração, que tinha um caminhar constante com Deus. Não era alguém que era um dia sim, um dia não. Quando está tudo bem, busca Deus. Quando está tudo bem, vem à igreja. Quando está mal, ele vai embora. Não, ele tinha um caminhar constante com Deus. Por isso que ele não entrou em pânico. Quantos de nós entramos em pânico? O primeiro, talvez, sinal de que vai ter um corte na empresa. O primeiro sinal de crise. Vez ou outra eu escuto sobre a crise mundial que aconteceu em 2008, 2009. Todo mundo desesperado. Porque a crise. Porque a crise, é óbvio que ela afetou. Mas o Brasil foi um dos anos em que o Brasil mais cresceu economicamente. Porque a grande questão é que existe um Deus que nos ajuda, mas as nossas orações muitas vezes são orações de pânico. Às vezes, olha aqui para mim, você precisa de um apertão para buscar Deus, não é? Aí o problema estoura, orações que você vai, Senhor, tem misericórdia de mim, eu vim da igreja, eu quero essa bênção. E nós passamos a ser gatunos da graça. Sabe o que é gatunos da graça? Você vem aqui para roubar uma bênção de Deus e ir embora viver a sua vida do seu jeito. Você rouba uma bênção, você pede uma bênção, quando recebe a bênção, vai embora. Mas eu te digo que é tempo de oração nessa igreja em nome de Jesus. É tempo de gente que está no ambiente de trabalho, orando pela empresa, orando, clamando a Deus, tendo um caminhar de integridade. Integridade é sem máscara, dizer: Deus, eu sou esse homem, eu sou essa pessoa com dificuldade, eu tenho pecado nessa área. Jesus, sonda, meu Deus, muda o meu coração. E orar de joelhos é uma ótima posição para orar, porque traz desconforto. Não é para orar no milho, mas é tempo de mostrar que você depende, que você é quebrantado. Por isso a minha pergunta é para você: como é que está o seu tempo com Deus todos os dias? Tem tido tempo com Deus todos os dias? Como é que está a sua hora devocional? O que é necessário fazer você cair de joelhos? Uma emergência? Uma tragédia? Uma dificuldade? Tem muita gente que só vai ser trazido pela dor. Acreditado, você não vem pelo amor, não vem pela dor. Tem gente que nem pela dor vem, porque é dor de coração. Mas será que é uma tragédia que vai trazer você para perto de Deus? E não diga que você é o culpado. É o clamor que mantém a integridade. Quantos querem ser íntegros segundo a palavra de Deus? Digo amém. Amém. Caráter é o que você é, mas não é uma questão: eu jamais faria isso. Toma cuidado, aquele que está em pé ele não cai. A minha oração, eu tenho um compromisso com a integridade. Eu tenho tentado viver no ministério como pastor com integridade, falar a verdade. Mas a minha oração é, uns 20 anos de caminhada cristã, principalmente nesses 10 anos de ministério pastoral: Deus, guarda o meu coração, Senhor, guarda o meu caráter, guarda a minha integridade, tem misericórdia de mim no nome de Jesus, porque é a oração que mantém a integridade. Diga assim: a oração que mantém a integridade. Você precisa de Jesus num tempo de tentação. Tempo de tentação, tempo de luta. Por isso tem uma frase que eu gosto demais, já citei no dia da visão, mas ela é pesada. Eu ouvi já há muitos anos que quando você tiver um dia cheio, economize um bom tempo deixando de observar a hora devocional. Não é assim que a gente faz? Estou correndo, não dá tempo de ler Bíblia, não dá tempo de orar, eu tenho corrido. E aí vem esse conselho: quando tiver um tempo cheio, economize um bom tempo deixando de observar a hora devocional, o tempo sozinho com Deus, assinado Satanás. O diabo está nem aí se você está liderando célula, se você está pregando para a multidão, se está gravando CD, ajudando pessoas, desde que você não tenha tempo com Deus, porque a oração que leva você a confiar em Deus e não nos homens. Diga amém. Confiar, fé não é você tirar alguma coisa, arrancar da mão de Deus na força. Fé é confiar na provisão desse Deus, de um Deus que não fala e de um Deus que cuida de você e da sua família. Você confia em Deus, você consegue dormir em paz, sem ansiedade. Nós, através da oração, limpamos a mente. A gente para de ter medo de facão correndo na empresa. A gente ora e diz: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, o Senhor cuida de mim, porque Daniel foi íntegro, mas ele manteve isso. Tem muita gente abandonando a integridade no momento de tentação. E eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, em nome de Jesus, que o avivamento não veio ainda, porque nós não temos um coração puro. O avivamento não foi derramado no live, no Bethesda Kids, na Igreja Batista Bethesda, porque nós não temos um coração íntegro diante de Deus. Há ervas daninhas que vão ser arrancadas do seu coração, motivações, tantas áreas que você precisa arrancar diante de Deus em arrependimento nessa noite, no nome de Jesus. Há tantas áreas que você precisa falar: Deus, preciso da tua ajuda, Jesus. Estou com tanta dificuldade de viver essa palavra, uma palavra tão difícil para mim.
E eu quero dizer para você que a integridade é uma escolha, ela é possível. Você pode dizer amém? Você pode dizer integridade é uma escolha? Porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que talvez está falando, e a gente vai terminar orando por você, meu irmão, não apresse teu coração, a gente vai terminar fazendo essa oração, que vai falando, pastor, eu pego essa palavra, e eu até entendo ela, é muito difícil, muito complicado, eu estou aqui na igreja, eu estou tentando caminhar com Jesus, eu me esforço, mas de repente eu volto a estaca zero. Deus sabe da sinceridade do meu coração, que eu quero andar com Ele, mas é muito difícil viver esses padrões da palavra de Deus, porque aqui é fácil, mas na segunda-feira, na terça, na quarta, até o sábado, nas tentações que há no meu ambiente de trabalho, na faculdade, lá fora, não é fácil. Eu quero que a banda suba aqui, e quando eles vão subindo e pensando nisso, eu quero fazer algumas perguntas antes de orar com você, e eu queria que você terminasse essa palavra respondendo sim ou não a essas perguntas que eu vou fazendo aqui. E eu vou fazendo, você vai responder no nome de Jesus. Eu me comporto de maneira diferente quando eu estou no centro das atenções. Se você quiser fechar os olhos em oração ou para se concentrar, eu me comporto de maneira diferente quando eu estou no centro das atenções. Será que meu comportamento é diferente? De repente eu esqueci as promessas que eu fiz. Eu sou alguém que digo que vou fazer e não faço. Será que geralmente eu chego tarde aos meus compromissos? Sou alguém que sempre chego atrasado, em todo lugar, do trabalho, na célula, no culto, na igreja, no compromisso com pessoas. Com frequência eu mudo os rumos dos compromissos que eu declarei aos outros. As pessoas têm dificuldade de me contar confidências. Geralmente eu procuro as soluções práticas ao invés dos princípios. Existem coisas que eu faço que eu não faria se eu soubesse que eu estou sendo observado. Vai respondendo sim ou não. Eu me esqueço de entregar coisas que eu peguei emprestado. Eu utilizo frequentemente materiais de escritório que não me pertencem para os meus fins pessoais. Eu tenho preocupações com a minha autoimagem, como é que as pessoas me veem. Isso define a minha vida. Se você respondeu sim a maioria dessas questões, você está no meio de uma crise de integridade. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Abaixe sua cabeça. Abaixe sua cabeça. Aleluia. O Salmo 15 que nós lemos, queridos, terminando esse culto, vai dizendo que, Senhor, quem habitará no teu santuário, quem poderá morar no teu santo monte, aquele que é íntegro em sua conduta. E a Bíblia vai dizendo no Salmo 115, aquele que tem mãos limpas e coração puro. E talvez a sua pergunta nessa tarde, quando eu vou orando, viaja ainda não, pastor, como é que eu posso ser limpo de coração? Como é que eu posso construir uma vida que na hora que bater a crise, a dificuldade, a tentação, a tempestade, eu não venha a ser abalado, mas eu continue com integridade diante de Deus? Talvez você está dizendo assim para mim, porque você é ser humano como eu, pastor, isso tudo é utópico, não dá para ser desse jeito. A gente pode tentar chegar perto, mas desse jeito não dá. Mas eu quero dizer para você que está orando agora, que nós podemos sim ser esses homens e essas mulheres que os homens estão procurando no nome de Jesus. Nós podemos ser homens e mulheres de integridade. Você pode escolher como é que você está construindo a sua vida. Mas eu quero que você vai orando e ouvindo o que eu estou falando, irmão, pedindo a Deus pela sua vida. Talvez você é alguém que vai dizendo assim, pastor, eu não consigo. Eu me esforço. Eu venho para todo o apelo que tem no live, no culto. Deus sabe da sinceridade. Mas de repente, quando eu acho que eu vou chegar lá, eu caio. Quando eu acho que eu estou chegando nesse ideal, eu não consigo manter. Eu peco. Eu tenho caído em tantas áreas. Eu quero dizer para você que Mateus capítulo 8 conta uma história tão séria, que serve para nós. Vai orando, meu irmão. A Bíblia conta que antes desse texto Jesus falou do Sermão do Monte, que são coisas tão grandes, tão maravilhosas, que a gente fala, como é que eu vou viver essa vida cristã? Não dá, eu vou viver do meu jeito, porque é muito alto, são padrões tão altos. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele desce daquele monte, multidões o seguiam, e um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Sabe o que esse texto está dizendo, querido? Que Jesus não é alguém que fica lá no alto da montanha falando, você tem que chegar aqui, para ser um crente, você tem que conseguir, você tem que tentar com a sua força, tenta, vai tentando, e você está tentando, não consegue, porque é muito para você. Não, Jesus ele desce do monte, mas ele espera que você se aproxime dele, se humilhe diante dele e diga, Senhor, me purifique e me ajuda. Eu não consigo por mim mesmo. Sabe qual que é a resposta dele, que foi a mesma para o leproso? A Bíblia diz que ele estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, seja purificado.
Sabe o que isso está dizendo para você que está aqui? Nós vamos cantar e orar. É que você é alguém que precisa entender que no cristianismo a obra de Deus na sua vida não depende de você. Ele vai fazer dentro de você no nome de Jesus. Amém? Não é no esforço, não é no braço. O que parte o que Deus quer de você não depende de você. O que Deus quer de você é apenas como esse leproso, que você se aproxime de Jesus, que você busque a Jesus, você se humilhe diante de Jesus e diga: Senhor, eu preciso de Ti, eu não consigo. Há muita gente que não quer se aproximar, há muita gente que não se envolve com Bíblia, com célula, com igreja, mas Jesus está dizendo: tome a decisão, mas sou eu que vou curar você. Tome a decisão, mas sou eu que vou te ajudar. Tome a decisão, mas sou eu que vou transformar esses pecados que talvez te escravizam. E Jesus está falando: vem a mim, eu vou fazer com que você consiga ser o que você não consegue, em nome de Jesus. Você precisa buscar Ele. Fique de pé no seu lugar.